Quero saudar com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham aqui no canal Beit Lahem. Você compartilha com seus amigos o Beit Lahem, canal, se inscreva no canal e também dá o seu like ali no canal. Hoje continuamos falando sobre dons espirituais. Os dons espirituais, bastante comentado nos dias de hoje, a igreja pentecostal, as igrejas pentecostais, elas trabalham bastante, é o motivo de nós sermos pentecostais, os dons espirituais. Nos dons espirituais, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele descreve os 9 dons espirituais. E nós, no primeiro grupo, os 9 dons, são divididos em 3 grupos, assim como Donald G. e Estevão Ângelo de Souza, que são as maiores autoridades referente a dons espirituais. E foi dividido em 3 grupos, os dons espirituais. No primeiro grupo nós temos os dons de poder, no segundo grupo nós temos os dons de revelação e o terceiro grupo, os dons de elocução. Nos dons de revelação que nós vimos o dom, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência e também o dom de discernimento dos espíritos. Então nós vimos, às vezes as pessoas fazem um comentário sobre dons de revelação. Uma determinada pessoa tem dom de revelação. Nós estudamos os dons espirituais, nós não vimos o dom de revelação. Nós vimos o grupo de revelações, que é um grupo onde tem os dons de revelação. Nos dons de revelação esses 3 que nós estaremos estudando nesta série agora, que é o segundo grupo. Nesse segundo grupo nós começamos hoje como dom de palavra da sabedoria, que nós vamos estar lendo neste momento a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 4, que diz assim a palavra de Deus: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vimos aqui, irmãos, que o Espírito é o mesmo, mas os dons conforme a necessidade de uma determinada comunidade, de uma determinada igreja. Essa igreja por que os dons espirituais? Porque Deus, Ele distribui os dons espirituais à igreja. Para que a igreja esteja capacitada para cumprir, revestida de poder, para cumprir sua missão na terra. Dom
palavra da sabedoria. Nós vimos Tiago, no capítulo 1 e do versículo 5, ele dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então nós vimos que quando nós estamos em busca do conhecimento, em busca do dom, o dom da sabedoria, nós vamos buscar a Deus, buscando no Senhor, se aproximando de Deus, a oração, tudo isso nos leva a essa aproximação de Deus e nós em busca dos dons espirituais. Nós vimos que há 3 tipos de o dom da palavra de sabedoria. Ele tem 3 tipos de sabedoria que age, opera sobre o homem, diretamente ao homem, que é uma sabedoria humana ou natural, a sabedoria divina e a sabedoria diabólica ou satânica, que é diferente do dom palavra da sabedoria, porque o dom palavra da sabedoria, ele é especial, ele é dado a uma determinada pessoa e também a necessidade que há da igreja ou da evangelização, como Deus usa aquela pessoa. Então nós vimos na divisão ali o dom, a sabedoria, essa sabedoria, que é uma sabedoria que é distribuída sobre o homem, 3 tipos de sabedoria ali. A sabedoria humana ou natural é aquela que o homem ele adquire com a experiência, ele adquire estudando, buscando conhecimento, através dos estudos, nós vimos que é uma sabedoria humana. Essa sabedoria humana nós vimos lá em Lucas capítulo 14 e o versículo 28, quando Jesus ele fala a respeito de uma torre, que eles sentariam e fariam a conta dos gastos primeiro para construir essa torre. Também nós vimos a sabedoria diabólica. A sabedoria diabólica ou satânica Tiago, no capítulo 3 e versículo 14, ele descreve que é o ciúme, é a inveja, é as coisas animais. Então isso é uma sabedoria diabólica e satânica. Nós vimos vários homens inteligentes, sábios, que usaram essa sabedoria para fazer o mal, para a destruição. Nós vimos exemplos de Hitler, Mussolini, Stalin e outros na história humana. Nós vimos na história esses homens que destruíram, que usaram a sua inteligência, a sua capacidade para a destruição. E nós vimos nos dias de hoje, no mundo, na política, nós vimos homens inteligentes, sábios, e com essa ganância, com esse egoísmo, levando sociedade, países, estados, municípios em destruição, pessoas morrendo de fome, pessoas de doenças, e tudo isso devido a essa sabedoria diabólica para a destruição egoísta de facção. Nós vimos também a sabedoria divina. A sabedoria divina, ela é diferente do dom palavra de sabedoria. Essa sabedoria divina, nós vimos que em vários momentos, nós vimos que os homens usaram essa sabedoria divina para expressar a palavra de Deus. Nós vimos, às vezes, o pregador, ele tem eloquente, uma boa oratória, uma boa retórica, ele tem um bom conhecimento da palavra de Deus, ele tem uma boa oração, ele é uma pessoa que se aproxima de Deus. Estou falando ele, o ser humano, mas
tanto pode ser um homem, uma mulher, pode ser um jovem, uma criança, mas ele usa essa sabedoria divina, buscando em Deus essa sabedoria já acrescentada dos conhecimentos que ele tem, mais a oração que ele tem, essa sensibilidade espiritual e também a revelação da palavra de Deus. Deus ele revela momentos que nós às vezes esquecemos, às vezes não estudamos, mas não veio à tona ali. Deus nos dá essa sabedoria, mas é uma sabedoria humana. Essa sabedoria, às vezes o dom palavra de sabedoria, ele confunde, as pessoas às vezes confundem com o dom do conhecimento, da palavra do conhecimento e ciência, que é muito parecido, porque os dois, tanto da palavra da sabedoria quanto o conhecimento, são coisas que são ocultas, que são mistérios e que vêm à tona. É muito próximo uma da outra. Nós vamos estar neste bloco estudando e vamos ver essas diferenças. A sabedoria divina, nós vimos que Jesus, ele no Lucas capítulo 2, versículo 40, Jesus crescia em estatura e sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria divina. Sabedoria não é o dom, palavra de sabedoria, é sabedoria divina. Ele era um homem com sabedoria divina, nós vimos, mas ainda não vimos nesta passagem como dom, palavra da sabedoria. Nós vimos a sabedoria divina, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 6, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém deste mundo. E no versículo 7, ele diz assim: falamos sabedoria de Deus, oculta em mistérios. Então, também, Mateus 6,19, ele diz que adquirir riquezas do alto. Então, isso é uma sabedoria divina. Também, segundo Timóteo, capítulo 4, e o verso 7, ele diz, quando ele diz que Paulo, dizendo a Timóteo, combati o bom combate. Sabedoria divina, buscando as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas de salvação. Nós vimos que a sabedoria divina nos adquire através da leitura da palavra, do estudo da palavra, da busca em oração, de uma boa interpretação da palavra de Deus, das técnicas de hermenêutica. Tudo isso nos acrescenta, nos instrui com uma palavra de sabedoria divina em vários momentos da nossa vida. Eu estarei lendo uma passagem aqui em Lucas, capítulo 12 e o verso 11, aonde fala a respeito sobre o dom, palavra de sabedoria, que é sobrenatural, dado a uma determinada pessoa. Aqui, Lucas descreve no capítulo 12 e o verso 11, ele diz assim, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreve Lucas: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solitos, de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer,
porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos venha falar. Então nós vimos aqui o dom da palavra, palavra de sabedoria, o dom, palavra de sabedoria. Ele nos diz aqui que quando nós formos levados para essas autoridades, governantes, sápatras, prefeitos, governadores, imperadores, não importa. O Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo numa situação de ser levado por uma causa, não tem como. O Espírito Santo, ele colocará em nossa boca as palavras de sabedoria para responder a essas autoridades. Nós vimos que muitas pessoas, às vezes ela diz assim, a palavra ela se renova a cada dia. Não. A palavra em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz que eu sou Deus e não mudo. Nós vimos que a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3, ele diz que a palavra que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A palavra de Deus, a sua interpretação, a sua hermenêutica, ou da forma que nós buscamos a revelação de Deus, esta palavra nos dá sabedoria e nós vamos interpretar esta palavra de Deus de formas diferentes, desde quando Moisés escreveu, o começo ali, 1450 anos antes de Cristo, nós vimos que a palavra de Deus ela não mudou, ela continua a mesma palavra. O que nós vimos é uma revelação diferenciada de um para o outro, uma interpretação dentro da palavra de Deus. De cada um de nós, Deus nos coloca essa porção e nós falamos diferentes um do outro, trazendo a palavra de salvação às pessoas, à humanidade. O dom palavra da sabedoria, como especial, como dom especial, nós vimos que quando Jesus Cristo, em João capítulo 4 e do verso 24, quando Jesus ele está ali, se encontra com a samaritana. A samaritana vem apanhar água e nós vimos aquele diálogo entre Jesus e a samaritana. E ela questiona Jesus sobre aonde o local de adoração. E Jesus diz, Deus, ele é espírito. E ele diz que é para adorar em espírito e em verdade. Nós vimos a sabedoria, aqui a palavra, o dom, palavra de sabedoria. No momento de questionado, nós vimos que Jesus, ele vem esta palavra, dom, palavra de sabedoria, que nós vimos esta resposta à samaritana. Lucas, do capítulo 12 e do versículo 13, nós vimos a resposta ao homem avarento, que queria saber como é que ia dividir os bens. E nós vimos que Jesus, ele diz, eu vim para dar a vida eterna ao homem, trazer vida eterna ao homem, e não repartir riquezas. Palavra da sabedoria, é o dom. Mateus 21, 25, nós vimos quando Jesus ele confundiu os adversários acerca do batismo de João Batista. Palavra aqui da sabedoria, é o dom. Nós vimos Mateus 22, 21, acerca dos impostos. Quando eles vieram ali, os fariseus, cheios de maldades, querendo ali os adversários, querendo colocar Jesus numa situação difícil, e Jesus tem ali palavra da sabedoria, dizendo, ele apanha a moeda e
apresenta a estes homens e diz: o que tem? Tinha ali César. Então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da sabedoria. Também nós vimos na Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 3, sabedoria para governar a igreja. Dom, palavra da sabedoria. Veio um problema sobre as viúvas e eles se reuniram e veio a palavra da sabedoria para governar, para administrar naquele momento a igreja primitiva. E ali eles separaram os diáconos para sustentar aquelas viúvas e órfãos que estavam ali reclamando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 8, nós vimos Estevão, quando se levanta cheio de fé e de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e ele começa a falar de algo misterioso e que nós vimos o comportamento e a mudança daquelas pessoas que o cercavam. Nós vimos que a sabedoria que Estevão falava do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição, do poder e a glória e a majestade de Deus, e que ele chegou a ver Jesus em pé do lado de Deus. Nós vimos o Filho de Deus estava em pé, ele viu. Então, a palavra da sabedoria ali naquele momento é dom, palavra da sabedoria. Nós vimos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 26, mais ou menos até o 40, é quando Filipe, ele aborda ali o eunuco e começa a falar de Jesus Cristo, a falar do Messias. E nós vimos quando aquela carruagem para e aquele homem tem tanto desejo e que queria e que foi batizado ali nas águas. Então nós vimos a palavra da sabedoria como dom de Deus. Nós vimos aqui também Provérbios capítulo 11 e o verso 30, que diz assim: o que ganha almas é sábio. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e do verso 13, mais ou menos até o 21, nós vimos que ali Tiago, na primeira convenção da igreja primitiva, aonde foi reunido para debater assuntos que estavam discutidos, que deveriam, o que fazer a igreja naqueles dias. Então, nós vimos quando Tiago, ele se levanta com uma grande sabedoria e começa a dizer ali as primeiras regras e o que deveriam os apóstolos e a igreja, a atitude desta igreja na pregação e ver como tratar ali os judeus e os gentios. Então, nós vimos uma palavra de sabedoria para os homens, para a igreja e para governar, administrar a igreja. Então, neste primeiro dom do segundo grupo, dom, palavra da sabedoria. No próximo estaremos falando sobre dom, palavra do conhecimento. Então, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, dê o seu like aí no nosso vídeo.